O nosso convidado é o Marcelo Oliveira. É um prazer receber o Marcelo, que além de técnico foi um grande jogador. Quem acompanhou o futebol lá na década de 70, na década de 80, se lembra do Marcelo do Atlético Mineiro, do Marcelo do Botafogo, da Seleção Brasileira. O Marcelo jogava muita bola. Marcelo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Expediente Futebol. Seja bem-vindo, hein? Oi, João. O prazer é todo meu. Um abraço a todos vocês aí. E bom falar com vocês, vamos falar um pouco da minha carreira, do futebol de uma forma geral. É isso aí. Começando, infelizmente, com um assunto triste, né, Marcelo? Porque hoje, infelizmente, faleceu aí o Vadão, aos 63 anos, hein? Muito triste, sim. Um colega, né, e com uma história bonita no futebol, tanto no futebol masculino quanto agora quando o Brasil começou a crescer na parte do futebol feminino. Ele teve um papel importantíssimo e ainda jovem, né? E, infelizmente perdemos aí um colega e deixa um vazio danado em relação ao futebol. É isso mesmo, né? Os nossos sentimentos aqui, a família, os amigos, né? O futebol de luto, né? Que descansa em paz, o Vadão. Vamos começar aqui a fazer perguntas para o Marcelo Oliveira. E o primeiro a fazer essa pergunta é você, Leandro Quesada. Que legal ouvir o Marcelo, muito bom ouvir o Marcelo, não é? Um cara importante no futebol. E eu queria ir para Minas para falar especificamente do Cruzeiro, né? Como é que o Marcelo está observando isso? Porque esse é um assunto nacional, né? Está todo mundo preocupado com a Raposa, dívidas altíssimas, o time na Série B já vai começar com 6 pontos a menos, Marcelo, se não conseguir resolver uma situação financeira da compra de um jogador. A grana está curta, né? O que fazer para montar aí um time bom e barato para voltar à elite no ano que vem, não só para disputar a elite, mas para ter cotas melhores em 2021. Eu queria que você fizesse uma análise aí, né, do que você viu, do que você está vendo, dos amigos que ainda você tem, não é? Em Belo Horizonte, que gostam, que amam o Cruzeiro e que, assim como você, devem estar muito preocupados com a situação de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Um abraço para você, Marcelo. Um abraço também, Quesada. Eu vi com muita tristeza, né, o Cruzeiro passar por esse momento. E com muita surpresa também, né? Eu tive no Cruzeiro 2 anos e meio, né? E há não muito tempo atrás, né? 2013, 14 e partes de 2015. O Cruzeiro, como vocês sabem, foi campeão 2 vezes, foi final da Copa do Brasil. O Cruzeiro foi campeão mineiro também. Naquela oportunidade, cresceu muito, acho que foram 3 vezes mais o número de torcedores, sócios-torcedores. O Cruzeiro vendeu muito mais camisa. A média de público e de renda nesses campeonatos foi maravilhosa, assim, compensadora. O Cruzeiro contratou jogadores, alguns indicados por mim, outros indicados por Alexandre Matos, com a minha aprovação também, porque estavam na lista dos dois. E esses jogadores, eles foram vendidos por preços altíssimos. Eu me lembro do Ricardo Goulart, que foi comprado por 1,5 milhão e vendido por 40 milhões. O Everton Ribeiro, 4,5 milhões de reais e foi vendido por 45. O Lucas Silva, que era, naquele momento que eu cheguei, reserva e foi vendido caríssimo também para o Real Madrid. E a gente não entende, né, não só a questão técnica, né, o momento que o Cruzeiro estava passando, como também essa questão financeira. Como é que em tão pouco tempo, né, o clube mudou totalmente, uma grande instituição, um clube de conquistas, né, de uma torcida numerosa, presente. Como é que passa por uma situação dessa? A suspeita toda de administração ruim, né, e nociva,
E esse é um problema não só do Cruzeiro, mas de muitos clubes. O clube é uma empresa que não tem dono, então ela às vezes migra de outras profissões, pessoas que não são do futebol. São pessoas que vêm com interesse próprio, por vaidade, e aí fazem o que fizeram com o Cruzeiro, por exemplo, e que pode acontecer com outros clubes também. Mas eu espero que o Cruzeiro, num tempo curto aí, possa achar soluções, né, e voltar a ter uma estabilidade e voltar a conquistar seus títulos. Aliás, Marcelo, a gente falava outro dia aqui no programa do Nelinho, né, que entrou no melhor Atlético e no melhor Cruzeiro de todos os tempos aqui que nós montamos, e falávamos que é raro isso, encontrar alguém que tenha a moral dos dois lados dessa rivalidade. E você pode se considerar assim, né? Porque você foi revelado no Atlético, trabalhou no Atlético na base, começou como treinador lá, jogou no Atlético muito tempo. Mas quando você foi para o Cruzeiro, também como treinador, ganhou 2 brasileiros, ou seja, você também está aí dos dois lados dessa grande rivalidade com prestígio, né? É verdade, João. Lembrou bem, eu falo isso com muito orgulho, né? Eu acho que é gratificante, né, ter um reconhecimento de 2 torcidas que têm essa rivalidade, como tem Atlético e Cruzeiro. Aqui em Belo Horizonte, qualquer lugar que eu vá, eu tenho um abraço, um carinho, uma palavra de incentivo em relação tanto a Cruzeiro e Atlético. Às vezes alguém fala, Marcelo, tem que voltar para lá, tem que voltar. Eu falo, mas para onde? E é legal isso, é muito bom. Eu passei por esses clubes e tentei ser o mais correto possível, me dedicar o máximo como atleta do Atlético, né? Atlético eu comecei com 14 anos, me deu a oportunidade de crescimento, de chegar às seleções de base, várias delas, e depois a seleção principal também numa classificação para a Copa do Mundo. E o Cruzeiro, quando vim, criou-se uma polêmica ali no início, né? Uma rejeição ou um comentário em relação ao fato de ter jogado no Atlético, mas depois aconteceu tudo que aconteceu e hoje o Cruzeirense me abraça também da mesma forma. São 2 grandes clubes e eu tenho muito orgulho e muita honra de falar que fiz parte da história dos 2. Muito bem. José Ilan, a sua pergunta para o Marcelo Oliveira. Marcelo, boa noite para você, prazer falar contigo. Teu último clube foi o Fluminense no fim de 2018, você acabou saindo antes da última partida do Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense estava tentando ainda se salvar do rebaixamento, acabou conseguindo naquele jogo contra o América. E você no fim do ano passado, de 2019, disse que está evitando pegar clubes em dificuldades financeiras, né? Teve alguns convites no ano passado, acabou não acertando com o Goiás, enfim, com os clubes que lhe consultaram para um possível trabalho. Claro que a gente está vivendo agora uma situação bastante atípica, imprevisível, né? Uma situação que não era esperada por ninguém, mas que obviamente vai gerar uma crise financeira, já está gerando não só os clubes do Brasil, mas até os clubes do exterior. É possível manter essa ideia de não assumir um clube em dificuldades financeiras, ou você vai ter que rever isso, dada a crise que obviamente vai acometer todos os clubes brasileiros? Olha só, o ideal, no meu modo de ver, para um técnico de futebol, é você começar a temporada, né? Fazer o que, por exemplo, fizemos no Cruzeiro. No mês de dezembro, sentamos numa mesa que estava o presidente, diretor e comissão técnica, e você tentar montar o seu elenco. Isso é fundamental, né, para coincidir com a ideia de jogo, com os conceitos de jogo que você tem. O ideal é você não pegar o clube em andamento e ainda mais com salários atrasados, mas somos profissionais e às vezes é muito chamativo, né? Você está trabalhando no Fluminense, eu sabia da dificuldade que era, porque o Fluminense estava próximo da zona de rebaixamento. Acho que
quando assumimos, estava um ponto, alguma coisa assim, e a nossa missão lá era essa, né, de tentar tirar o que o Fluminense permanecesse naquele momento na Série A e tentar algo melhor na Sul-Americana, e chegamos até bem próximo e não foi possível. A questão do salário, eu até comentei sobre isso, porque nos últimos 2 trabalhos eu tive muita dificuldade, e você passa a não só trabalhar no campo, tecnicamente, taticamente, de mobilizar jogador, mas o tempo todo de estar atento a essa situação de salários, né? Porque os jogadores também têm os seus compromissos e até no Fluminense todo mundo procurou dedicar muito, não tive problemas assim com jogadores. O que eu acho é que fica uma situação que o jogador se desconcentra em algum momento. Era muito nítido o Fluminense jogando bem, às vezes, uma partida, ganhando, e em 1, 2 lances as coisas mudavam assim repentinamente. Dava a impressão de que esse tipo de problema, que ele interfere no campo, às vezes não que o jogador não deixa de trabalhar, deixa de treinar ou vai jogar com má vontade, mas é uma desconcentração pelos problemas que geram, né, ao profissional que não está recebendo em dia. Mas é possível que tenha que voltar e, às vezes, em situações difíceis, porque eu penso que, tirando poucos clubes aí no Brasil, né, a maioria, assim como em outros segmentos também, empresas, grandes empresas, comércio em geral, essa pandemia, esse momento vai afetar todo mundo. Então, eu acho que é possível que os clubes que já não têm, às vezes, administrações equilibradas, né, e competentes, e que possa haver esse tipo de problema, a gente talvez vai ter que lidar com isso também. Ok, Edmundo, o animal. Uma pergunta para o Marcelo Oliveira. Edmundo. Obrigado, João. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito boa noite a você. Ouvindo atentamente tudo que você fala, eu me lembrei da sua excelente passagem pelo Curitiba. E a gente tem discutido bastante no futebol brasileiro se é possível um time com um orçamento menor, no caso como é o Curitiba, formar um time competitivo a ponto de chegar a 2 finais de Copa do Brasil de forma consecutiva, porque hoje a gente está cada vez mais vendo os times estarem polarizados. Os times que têm mais dinheiro chegam às decisões das grandes competições. Um abraço, Edmundo, boa noite também, prazer falar com você. Olha, eu tenho dito isso depois que a Copa do Brasil, especialmente, que você citou, ela passou a gratificar muito melhor, ela passou não só a ter a vaga na Libertadores, mas essas cifras muito maiores, né? Se tornou muito mais valorizada. Eu acho difícil, e entrou também de uns anos para cá as equipes que participaram da Libertadores, né, entram um pouco mais adiante. Eu acho muito difícil mesmo, assim, que equipes tradicionais como Curitiba e outros, mas que não têm a mesma receita, né, elas possam chegar. É possível, no futebol tudo é possível, mas eu acho que se tornou muito mais difícil. E eu temo por isso. O Curitiba, por exemplo, nós ficamos 2 anos jogando muito bem, o time final da Copa do Brasil, foi campeão invicto estadual, foi bem no Brasileiro, mas conseguiu nesses 2 anos manter um pouco a estrutura básica do time. Mas no futebol brasileiro isso se tornou impossível. Com a ampliação do comércio, eu acho que aí vai muito interesse de todo que é lado de se negociar jogadores. O fim do ano é um mercado em geral aí no Brasil, e principalmente com essa pandemia, a dificuldade financeira que vai acontecer no Brasil em todos os segmentos,
talvez vai ficar ainda mais fácil dos clubes estrangeiros, especialmente o mercado europeu, de levar os nossos melhores jogadores. Então, se tornou muito mais difícil. Eu temo muito por isso, Edmundo, de polarizar, de ficar como acontece, por exemplo, lá na Espanha. Já sabe que aqueles 3, 4, 5 times vão ser os primeiros, 2 vão disputar o título. E aqui no Brasil, em função da parte financeira, econômica e gerando uma maior estrutura dos clubes, estrutura física e estrutura técnica, vou dar um exemplo muito simples aí. O Flamengo estava bem, todo mundo dizendo que poderia ser campeão, mas tinha dificuldades nas laterais. Foi à Europa e buscou 2 laterais de capacidade mundial, poderiam jogar na Europa mais tempo ainda, tanto o lateral esquerdo quanto o Rafinha. Então, acho que pode ser que venha durante algum tempo a ter a hegemonia dessas equipes com maior poder financeiro e com competência também, né, que foi o caso do Flamengo e o próprio Palmeiras. Muito bem, Marcelo Oliveira está com a gente aqui. Ô Marcelo, eu acho que ainda não bateram isso não, mas está lá no Guinness Book, recorde mundial de um time de futebol, 24 vitórias seguidas do Coritiba sob o seu comando. Tá lá no Guinness, hein, Marcelo? Ô, João, muito obrigado por você lembrar disso aí. Pouco se fala, mas foram mesmo 24 vitórias, não invencibilidade, né? Vitórias. E pode alguém pensar assim, mas jogou o campeonato paranaense, mas é difícil. O futebol está muito equilibrado porque o preparo físico, né? As equipes taticamente se organizam muito. Você vê que algumas equipes grandes saíram prematuramente na Copa do Brasil para equipes de pouca expressão. Então o futebol nivelou muito e é difícil, mas acho até que já foi batido esse recorde, mas nós comemoramos muito. A gente não tinha aquilo como objetivo, a gente foi ganhando, time muito encaixado, jogava muito bem, e era um time que encantou aí, de certa forma, no Brasil naquela época, porque era muito ofensivo, ganhamos de quase todas as grandes equipes lá em Curitiba, o ambiente muito bom, e tudo isso a gente criou para que pudesse chegar nessa marca importante. Essa semana também tive, com muita satisfação, uma informação de que, como técnico, nos últimos anos, eu não sei se é uma década ou os últimos 5 anos, foram as equipes que mais atacaram, que mais finalizaram, tanto Curitiba, Cruzeiro e o meu trabalho de uma forma geral. E é isso, a gente trabalha com esse propósito, né, de fazer bons trabalhos, criar bom ambiente, deixar a marca, né, uma história na história do clube e tentar fazer um futebol bonito. Às vezes conseguimos, outras vezes é mais difícil, né, por outras várias razões. Perfeito. O Marco de Vargas e o Eugênio Leal farão perguntas para você, mas eu não posso perder a oportunidade porque tem a ver com essa última resposta sua agora. Você vinha em ascensão, Marcelo, nessa década. É inegável. Belo trabalho no Curitiba, com esse número aqui que eu citei, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro encantando, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, foi para o Atlético Mineiro, onde levou um time até a final da Copa do Brasil, mas de repente a sua carreira tomou um outro rumo nos últimos anos. Por que isso aconteceu, no seu entender, Marcelo? Olha, João, eu sinceramente eu não tenho uma resposta exata para te dar. A gente fez tudo o que fez nos últimos anos. Eu, sinceramente, nos últimos 2 anos esperava convites, esperei de algumas equipes de expressão nacional, de equipes grandes, e acabaram não me chamando. Não. E tive outros vários convites também, mas eu não sei te dizer exatamente.
né? Alguém poderia dizer, mas de repente o trabalho não é tão bom, alguma coisa, mas eu trabalhei no Cruzeiro e já fui convidado para voltar ao Cruzeiro. Eu trabalhei no Curitiba e fui convidado para voltar para o Curitiba. Eu trabalhei no Atlético Mineiro, categoria de base, muitos anos, e depois na equipe principal, e voltei a ser chamado quando foi essa última passagem, uma passagem de 7 meses, que nós chegamos à vaga direto na Libertadores e a final da Copa do Brasil, perdendo para o Grêmio, que foi campeão da Libertadores, que tinha um time naquele momento melhor do que o nosso. Eu tenho amigos que acham que o fato de eu não ter um empresário, uma pessoa que fica ligando para os clubes, pode interferir nisso. Eu sempre tratei das minhas coisas, eu não fico ligando nem para clube nem para ninguém. Eu trabalho honestamente, lealmente, intensamente e gostaria de ver o meu trabalho sempre reconhecido. Mas, às vezes também, o futebol tem muitos aspectos que fogem um pouco só desse glamour, dessa magia, dessa emoção do jogo, dos títulos, né? Tem muitas outras coisas que permeiam também e a gente até pode imaginar, mas eu não sei exatamente o que. Então, eu tive alguns convites que eram muito interessantes, que não eram de equipes da primeira linha, mas muito interessantes e que acabei não tendo acordos de contrato. E tive outros também que eu preferi não aceitar por aquilo que eu já falei, de estar lá na parte de baixo, lutando para não cair, com problemas financeiros. Mas eu tenho uma confiança imensa no meu trabalho, eu acho que os números demonstram isso, né? E eu estou voltando esse ano. O ano passado eu tive, por opção própria, os primeiros meses, a ideia de permanecer afastado um pouco, olhando de fora e dedicar um pouco à família também. Mas estamos aí, espero voltar esse ano com tudo. Quem sabe a gente não tem uma ideia de quando vai voltar o futebol e de que forma, mas tenho certeza que a gente, de repente, volta e vai voltar a fazer bons trabalhos. É isso aí, Marcelo. É bom ouvir realmente falar sobre isso, você falando sobre isso, porque a gente fica procurando aqui entender o que houve aí no meio desse caminho. Marco de Vargas, diga aí, Marcão. Alegria tê-lo aqui conosco, Marcelo. E você pontuou em meio à entrevista, e a gente tem acompanhado outros profissionais do seu gabarito, inclusive, falarem a respeito da questão administrativa do futebol, da questão financeira do futebol brasileiro, da forma como ele é gerido e como poderia ser. Queria ouvir de você, então, já que você é um profissional extremamente vencedor e experiente no futebol, qual seria a sua ideia com relação a isso? Que ideias você tem para uma melhoria no futebol brasileiro no que tange a questão administrativa e financeira? Isso é possível a curto, médio prazo? Olha, não é fácil, né, mudar uma estrutura já viciada, né, de muitos anos. Como eu falei, o clube não é uma empresa que não tem dono, né? O dono seria o torcedor, o maior patrimônio de um clube é o torcedor, mas ele não participa da eleição, ele não é o torcedor que coloca dirigente no clube. Assim, a experiência me indica que o mundo em crise econômica, o nosso país em dificuldade econômica, migrou de outras funções muita gente para o futebol, entendeu? Porque o futebol é tido como um meio que circula muito dinheiro, isso tudo. Então, às vezes são pessoas com um interesse pessoal muito maior do que o projeto do clube. Eu já vi muito isso. O clube tem uma direção, né? Tem um projeto, muda-se dirigentes numa eleição e não se mantém aquele projeto. Eu acho que existe uma coisa que prejudicou muito, que foi o comércio de jogadores. Eu estava vendo outro dia um jogo que estava participando até o Edmundo, fazendo dupla com o Romário.
Você imagina, era um Vasco e Flamengo, parece um Vasco e Palmeiras, né? Eu vi ali, os melhores jogadores do Brasil estavam ali, cara, assim, a maioria da seleção brasileira jogando. Quando começou esse comércio, essa saída prematura de jogadores, ou o jogador se destacando e saindo rapidamente para fora, isso gerou não só um interesse de grandes comissões, de participação de grandes empresários para negociação de jogadores, isso gerou a especulação de um jogador jovem da base. Eu ouvi um comentário como esse, guardei, muito triste, dizendo que aquele jogador da base com 15, 16 anos, ele valeria daqui 2, 3 anos tantos milhões, era uma aposta. Então, alguns tempos atrás, o jogador seria um ídolo do clube, o jogador estava sendo preparado para ser para ajudar o clube a conquistar. Então, isso mudou. Então, além dessa questão do comércio do jogador, empobreceu muito o futebol brasileiro, né? Ou nós jogamos, os principais jogadores vão ser negociados. Aí entra o interesse do clube em negociar, entra o interesse muito grande do jogador em sair porque vai ganhar muito mais, dos empresários do jogador, empresário que serve ao clube também, da família do jogador, e quem perde geralmente é o técnico e o torcedor, que perde um ídolo, perde um grande jogador que poderia estar aqui. Então, a solução seria os clubes direcionarem para serem empresas, terem dono, ou pelo menos serem investigados para terem os seus balanços, né, de todas as administrações muito bem, minuciosamente fiscalizados, para não acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro agora. Em pouco tempo, devastaram o clube de uma forma que ele está com dificuldade de voltar a ser o mesmo. Muito bem. Eugênio Leal, sua pergunta para o Marcelo. Marcelo, você era o técnico do momento no Brasil, bicampeão com o Cruzeiro, quando aconteceu o 7-1. E aquele 7-1 trouxe uma impressão de muita gente que seria necessário trazer técnicos estrangeiros para cá. Houve uma primeira leva, não aconteceu, não deu certo, se buscou técnicos mais jovens e, de repente, ano passado, voltaram 2 técnicos estrangeiros que fizeram muito sucesso, no caso o Jorge Jesus e o Sampaoli. Você que ficou de fora esse ano, como é que enxergou isso? Eles realmente acrescentaram, trouxeram coisas novas ou não? É uma tendência, não é uma tendência? O que você, de fora, pôde observar, principalmente no trabalho desses 2 profissionais? Olha, eu acho muito saudável, sinceramente eu acho saudável, tanto o técnico brasileiro, como já foi o Luxemburgo trabalhar no Real Madrid, o Paulo Autuori trabalhou em vários clubes, em seleção, o Parreiras também trabalhou fora, o próprio Abel, Ricardo Gomes, a gente poderia citar tantos outros aí que eu no momento não estou lembrando. Eu não vejo problema nenhum o técnico vir de fora para trabalhar aqui, deveria já estar acontecendo até há mais tempo, não vejo, é sempre saudável porque o futebol é um aprendizado constante, né? Eu assisto um jogo na minha visão de técnico e vejo coisas assim que um detalhe ou outro que me chamam a atenção e esses técnicos trazendo, principalmente vindo da Europa, trazendo coisas importantes e que possam ser utilizadas aqui, eu acho que não tem problema nenhum. O que nós técnicos ou a classe de técnicos, eu percebo que se chateia um pouco ou comentam, de essas pessoas terem um tempo muito maior, às vezes, né, teve uma paciência muito maior do que essa coisa ridícula que é no Brasil, de que com 2 derrotas, um empate, um momento difícil,
o técnico já começam a falar da demissão, já começam a falar da pressão, e aí a gente fica aqui no Brasil com uma média de 4 meses de técnico saindo. Por exemplo, o trabalho no Palmeiras, o trabalho no Atlético Mineiro, eram trabalhos que com mais tempo a gente poderia ajustar muito mais. Então esse desrespeito é que é comentado. Mas o fato de vir para cá técnicos estrangeiros, alguns vão dar muito certo, como deu o Jesus, e ele tem muito mérito, mas combinou também muitas coisas boas, né? A administração do Bandeira, que organizou muito o Flamengo pagando em dia, altos salários, contratando grandes jogadores, e tudo isso junto com a experiência que ele tem e a capacidade, deu certo. Outros não tiveram tanta sorte, já tiveram pelo menos mais 2 portugueses. Eu me lembro aí de um técnico do Cruzeiro e outro técnico que teve aqui no Brasil também. Então, vão dar certo às vezes, outras vezes não. Precisa confiar não na nacionalidade, né? O mais importante é a nacionalidade, né? O lugar que o técnico está vindo, e sim a sua competência, o dia a dia, né? E o tempo que ele tem para montar seu elenco, para ajustar o time, às vezes não encaixa de um momento para outro, né? Necessita um tempo maior. Vou citar assim rapidamente um exemplo do Atlético. Eu naquela época cobrava muito e fazíamos muita reunião com a presidência no sentido de baixar a média de idade do time. O time era muito bom, jogadores consagrados, mas a média era muito alta. Mas, infelizmente, a gente não teve tempo de fazer esses ajustes e fazer o trabalho gerar mais conquistas do que gerou. Muito bem. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui. Né? Você é um cara muito bacana, um cara muito gentil, né? E tem uma história aí marcante no futebol, tanto como jogador como treinador. E a gente espera em breve, né, ter a chance aqui de anunciar: Marcelo Oliveira está de volta ao futebol, treinando tal equipe, e vai ser um prazer conversar com você de novo. Muito obrigado e se cuida aí, viu, Marcelo? Valeu, João, valeu. O prazer foi todo meu. Um grande abraço a todos aí e parabéns a você pelo programa, por comandar tão bem, com bom humor, com alegria, sempre jogando tudo para cima. Isso é muito bacana. Por isso que você é o sucesso que é. Um abraço a todos aí.